Dia santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós vamos discutir sobre namoro. Trouxemos uma convidada especial, Bruna Maria, aquela que muito namorou. Hoje está aqui conosco, ela é membro da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, enfermeiranda, né? Ela que está gestante já, como fruto de um namoro santo, que vem falar conosco sobre esse tema tão palpitante. Vale a pena salientar que o jovem de hoje, ele não está muito preocupado com alguns detalhes que antes nos preocupávamos a respeito do namoro. Por exemplo, o jovem de hoje, ele quer antes experimentar. Ele antes quer saber como é aquela ou aquele que estão namorando. A virgindade é algo que parece que é do passado, deixou de ser um valor importante. O jovem de hoje, ele se vê diante de dois espíritos, do Espírito de Deus, do Espírito do mundo. O jovem cristão, o jovem católico, o consagrado a Nossa Senhora, conduzido pelo Espírito de Deus. Mas muitos outros, quem sabe até a maioria, se deixando conduzir pelo Espírito do mundo. Um ponto importante que vamos discutir nesse programa de hoje é como se está vivendo os namoros nesses dias atuais. Namoro sempre é um ponto palpitante. Por exemplo, o sexo. Como se dá o sexo durante o namoro? Os pensamentos com o cônjuge não, confundem, né? Com o namorado. Namorado não é cônjuge. Um outro ponto é os pensamentos luxuriosos, os beijos. Beijo de rosto, beijo de testa, beijo de língua. Como é que está se vivendo isso hoje? E a aprovação e o acompanhamento do namoro pelos pais, que tem sido algo cada vez mais difícil, cada vez mais pouco envolvimento por parte dos nossos pais. Consagra-te TV vem falar hoje sobre um tema especial, namoro. E você? Você que está me assistindo, você está namorando? Você está namorando ou está ficando? Ficando não vale. Ficando não é namorar. E esse relacionamento hoje que você está vivendo? Como é que está sendo isso? Está vivendo um namoro santo? Está vivendo um namoro de Deus? Ou será que você que está me assistindo, você está inquieta, ou você está inquieto porque você está sofrendo? Será que você está sofrendo por conta do seu namoro? A entrega, as paixões, as ficadas, esses momentos desejando o prazer. Será que isso está sendo uma coisa boa para você? Ou será que as cicatrizes destes ficar, as cicatrizes deste namoro conduzido pelo Espírito do mundo, está lhe maltratando, está lhe fazendo sofrer? Em qual modelo de namoro poderíamos nos espelhar? Com certeza o namoro de São José e da Santíssima Virgem Maria. Esse namoro é um namoro que a gente pede que esse namoro cure, que esse namoro restaure seu matrimônio, restaure seu namoro, restaure seu convívio. A família de Nazaré, que um dia namorou, pode ser um grande modelo para lhe curar e lhe libertar. Então, Mara, eu estou falando da Virgem Maria e de São José. E houve namoro entre Maria e entre José? O que vocês pensam? O que vocês acham? Nós temos que compreender que essa relação, que esse amor de São José pela Virgem Maria e vice-versa existiu e existe, tá certo? Vamos dizer que entre eles houve muito mais do que namoro, houve um enamorar, houve um entregar-se. O que significa enamorar, você sabe? Se você olhar o dicionário, eu fiz isso, a gente vai compreender que enamorar é inspirar alguém ao amor, ao amado. Então, veja só, meu irmão, quando a Virgem Maria, ela olhava para São José e via nele as virtudes de justiça, de paciência, de afeição, de carinho, cada vez mais ela se sentia encantada em ver nele as virtudes que Deus quer que encontrar no homem e numa mulher. Compreende isso? E a mesma coisa acontecia quando São José contemplava aquela bela menina, a menina de Nazaré. Ele ficava encantado pelas virtudes dela, encantado
pela bondade, pela doçura, pela oração, pela mortificação que havia, não é, dentro do coração da Virgem Santa. Existe uma ladainha de São José, que nós vamos clamar assim: Amadíssimo coração de José, que tanto amou a Virgem Maria, que tanto se entregou à Virgem Maria, rogai por nós. Então você hoje, meu irmão, independente do relacionamento que você tenha, clama para que esse coração de São José, que muito amou a Virgem Maria, possa também te dar, te levar, te guiar à paz. Compreende? Vamos fazer esse exercício sempre. Mas veja só, hoje não está fácil, né? Essa questão de encontrar homens na cidade já é algo difícil. Encontrar namorados, mais difícil ainda. E mais difícil é você encontrar uma pessoa que queira namorar com você, ter um namoro santo e que deseja lhe levar para o altar do Senhor. Isso é muito difícil. Mas se nós formos perguntar aos meninos, aos rapazes, e aí, como é que tá? Como é que tá a vida? E as meninas? Eles vão responder como já me responderam. Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele dizia assim: Mara, realmente existem muitas meninas, mas para casar não dá. Para casar com aquela que faz tudo que se deseja, tudo que o homem quer, esse não é o tipo de mulher que eu desejo para a minha vida. Vocês compreendem isso, meninas? Fique atento. Na hora de for para casar, se você cede, se você faz tudo aquilo que o mundo exige que você faça, não vai servir. Porque o homem quer uma mulher, o homem quer uma Maria. Compreende? A mesma coisa acontece com São José, né? Houve um tempo que quando se desejava o namoro se recorria a Santo Antônio. Mas hoje, de 19 de março, quando chega essa data, as meninas estão fazendo as novenas, louvando a São José. Porque 19 de março, não sei se você sabe, é dia de São José operário. E não tem nada mais do que uma mulher queira para que o seu companheiro seja um operário, aquele que vai providenciar o alimento, aquele que vai providenciar tudo aquilo que é necessário. O São José operário é o exemplo de um bom esposo, é o exemplo de um pai. Por isso que existe uma devoção tão grande a se recorrer. Quantas meninas estão dizendo, valei-me São José, mas ao mesmo tempo, dai-me um São José. Você entende, meu irmão, do que é ter um esposo? As virtudes que São José teve para a Virgem Maria, eu acho que todos nós queremos isso. Graças a Deus que eu tenho um São José, né, aqui em Ar, em pleno Ar, diante de todos. Para toda Maria existe um José. Pois bem. Se não for Maria, não precisa ser José. Mas se for como a Virgem Maria, com certeza receberás um José. Agora vocês não imaginam como a devoção a São José e a Virgem Maria também, ela é machucada por alguns hereges na igreja. Teve gente que abriu a boca para dizer que entre São José e a Virgem Maria não existia um relacionamento, que entre eles não existia um matrimônio. Meu irmão, você pode até dizer, e é verdade, entre São José e a Virgem Maria não houve ato sexual, mas daí para dizer que não houve matrimônio, lógico, você não pode dizer São José é o marido de Maria, porque marido vai dar uma expressão carnal, não houve. Não houve esse momento, não houve esse ato. Mas entre eles houve fecundidade. Se você pegar as Sagradas Escrituras, você vai lá ver. Pega em Mateus, capítulo 1, 17, 18 e 19. São 3 versículos que vai expressar o esposo, tá certo? Versículo 17 vai nos dizer o quê? A genealogia de Jesus e vai dizer, eis como nasceu Jesus, Maria sua mãe estava desposada de São José, quer dizer, havia um noivado, havia um matrimônio. Versículo 19, José seu esposo era um homem de bem. Versículo 20, não temas, José, receber Maria por esposa. Então nós podemos sim, meu irmão, dizer que São José era o esposo da Santíssima Virgem. Nós podemos dizer isso com toda candura, com toda certeza. Um matrimônio é necessário a forma, que é você desejar uma união indissolúvel, e entre São José e a Virgem Maria existiu esse casamento, esse matrimônio indissolúvel, e também a operação, gerar filhos, não é? A Virgem Maria gerou, mas São José foi responsável pela educação, a educação de Jesus. Então, você pode até dizer, no matrimônio de São José e a Virgem Maria, não é? Não houve o nascimento, mas houve a criação. Houve a criação. São José criou. Nesse matrimônio foi que São José quis ficar. Então é como se a gente pode colocar entre aspas, né? O amor de São José
por Nossa Senhora, será que eternos namorados? Eternos namorados como modelo de namoro, como modelo de amor. E foi muito belo, né? Dezembro do ano passado, Papa Francisco estava na Praça de São Pedro, era dia de comemoração, né, do Natal do Senhor, e ele vai fazer uma referência muito grata, muito bela. Ele dizia assim, que não se prova o amor quando se prova o sacrifício. Abraão fez aquele belo sacrifício de ofertar para Deus seu filho único. E José também não ofertou. Ele sabia que aquela mulher estava grávida e por amor a Deus, para continuar sendo justo, ele renunciou à Virgem Maria. Então ele provou, ele foi fiel mais a Deus do que o seu próprio amor pela Virgem Maria. E por ter sido fiel a Deus, depois vem o anjo e diz a São José, não temas receber Maria. Amém? Amém. Pois é, mas na Sagrada Escritura, na carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo 5, diz que o amor, a caridade, não procura seus próprios interesses. Aquele que ama não procura seus próprios interesses. E o amor verdadeiro, antes de buscar os próprios interesses, busca o interesse do outro. Você namorado, você namorada, você está procurando os seus interesses ou estás preocupado com os interesses da tua amada, do teu amado? Ou tu estás apenas querendo satisfazer as vossas vontades? Será que esse namoro de hoje, esses namoros do mundo atual, é apenas para matar a vontade de cada um quanto a prazer, companhia e coisas mais? Então, Bruna, você que está aqui conosco, você que teve a graça de ter 9 anos de namoro santo com Alain, hoje casada, grávida, mas você que namorou tanto e namorou tão bem, comente sobre os namoros nos dias atuais. Em primeiro lugar, boa tarde a você que está em casa. Com muita alegria hoje que eu vim partilhar com vocês um pouco sobre esse tema tão caro, né, para nós, que é o namoro, para nós que somos vocação matrimônio, né, e dizer que eu namorei 9 anos, né, como o César falou, e posso falar, né, com muita propriedade do que é buscar viver o namoro santo, né, do que é viver o namoro santo. E assim, a situação atual, né, dos relacionamentos que a gente vê por hoje por aí, tem perdido um pouco a descaracterização do que é o namoro de verdade. Porque o namoro, ele é o quê? O namoro, ele é um tempo de preparação para o matrimônio. E hoje em dia a gente pode observar muitos casais que pararam no tempo, pararam no namoro e ficaram por aí, né? E como Mara já falava, né, namorar significa inspirar amor. E ninguém teve amor maior do que Jesus. Então, o verdadeiro sentido do namoro, o verdadeiro sentido do namorar, né, é ter um amor, inspirar um amor que se espelha no amor de Deus. E qual é o amor de Deus? O amor de Deus é aquele amor que se doa, que se deu na cruz, né, por nós. Então, o namoro é um tempo próprio para, desde já, o casal vivenciar essa renúncia de si mesmo, aquilo que já vai vivenciar, né, durante o seu matrimônio. E aí, São Paulo nos diz, né, que Deus é amor. E os namoros atuais a gente pode ver muito egoísmo, muito individualismo, muito amor próprio. Por quê? Porque hoje se namora não mais para se preparar o caminho do matrimônio, mas se namora para passar o tempo, para curtir, se namora para não ficar só. Se namora simplesmente porque quem não conhece uma pessoa que termina um relacionamento e começa outro imediatamente porque não consegue ficar só, né? Isso é muito triste, porque é a mesma coisa do que você usar as pessoas, né? E se namora para tudo, se namora para ter uma vida sexual ativa, uma vida social ativa, mas o verdadeiro sentido do namoro, ele foi cada dia mais, né, perdendo essa sua caracterização. E hoje o termo namorar pode ser até ultrapassado, né? Como o César já falava. Hoje em dia, a moda é o ficar, é o pegar, né? Então, assim, é uma realidade muito triste que a gente vive, né, na nossa sociedade atual, mas que estamos aí para buscar, né, formar
formar os nossos irmãos cristãos, né, com o nosso testemunho e com aquilo que a igreja nos ensina sobre o namoro santo. Então vocês que nos assistem, é muita graça falar sobre namoro. Inclusive, muitos namoros, como muitas vezes nós falando, muitas vezes nos confundimos, o namoro se confunde com o matrimônio. Na verdade, o rapaz se coloca como cabeça e a mulher como obediente e submissa à cabeça. Muitas vezes o homem, o namorado, ele submete a menina, submete a mulher aos seus prazeres. Mas tem que entender que o namoro, que o matrimônio não é uma aliança. Essa aliança não foi formada. A aliança se forma com o casamento, se forma com o matrimônio. E um casal de namorados não é um casal em aliança, não é um casal em matrimônio. E muitas vezes, sim, existe essa, vamos chamar de confusão. E o jovem coloca a mulher como aquela que tem que suprir as suas carências, vontades, desejos, anseios, e perde aquela beleza de namorar conversando, sorrindo, se adaptando, saindo junto, brincando, rezando, levando o outro para Deus. Então, Bruna, hoje, como é que se vive a sexualidade, como a igreja ensina a sexualidade no período de namoro? Então, César, a igreja, né? A igreja, ela se baseia naquilo que é a Sagrada Escritura, né? E na própria tradição, no nosso catecismo, catecismo da Igreja Católica. E na Sagrada Escritura, especificamente, não existe nenhuma passagem, nenhum livro, né, que fale sobre o tempo do namoro especificamente, né? A gente vai ver muitas passagens, muitas histórias que falam sobre o matrimônio, que falam até sobre o noivado, mas o namoro especificamente não existe. Mas se a gente for parar para refletir sobre uma passagem de São Paulo, né, em 1 Coríntios 10:31, São Paulo diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se São Paulo nos ensina que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, a gente pode adaptar essa frase. Quer comais, quer bebais, quer namorais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o namoro cristão católico, ele deve ter esse objetivo, buscar a glória de Deus, né? E São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vem dizer que só sabe chegar à maior glória de Deus, a única pessoa que pode nos ensinar a chegarmos à glória de Deus é a Virgem Maria, né? Então, um verdadeiro namoro santo, ele deve buscar a Virgem Maria como o modelo, a Virgem Maria juntamente com São José, né, como um modelo de namoro, assim como o César falava no início do programa. E esse namoro, ele tem que ser um namoro a 4, né? Você, o seu namorado, a sua namorada, né? Jesus e a Virgem Maria, né? Então, por isso, o catecismo também nos ensina que é bem específico, né? O catecismo vem nos dizer assim, que a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Então, o catecismo vem nos dizer que a sexualidade, ela é um reflexo da comunhão espiritual que o homem tem com a mulher, né? A sexualidade no matrimônio, ela não é o centro de tudo, ela não é o centro do matrimônio, mas ela é um reflexo daquilo que Deus já fez no matrimônio no dia do sacramento. Então, assim, não é permitido para os casais de namorado viverem essa sexualidade de maneira completa ou incompleta, né, dentro do namoro. Por quê? Porque consiste num pecado grave, né? A igreja é muito firme, muito clara quando se fala nisso. E é um sacrilégio. Por quê? Porque estamos violando o templo santo de Deus, que é o corpo do nosso namorado ou da nossa namorada. Se a gente aprende que amar é inspirar o amor, né? E São Paulo, ele vem nos dizer que o amor tudo espera, tudo suporta. Como é que eu posso dizer que amo meu namorado, amo minha namorada, se eu não tenho a capacidade de esperar
e de suportar esse tempo do namoro, né, sem ter relações sexuais com ele. Se eu não sou capaz de esperar o meu amado, né, até o dia do matrimônio, então eu não mereço o amor dele, né? E a gente deve sempre fazer essa reflexão dentro do nosso namoro. Será que o meu namoro hoje é um namoro que me leva para Deus, né? Será que o meu namoro hoje, ele é um namoro que busca os próprios interesses ou busca os interesses de Deus? Se eu refletir e chegar à conclusão de que o meu namoro não me leva para Deus, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser decisivo, né, naquilo e dizer, não, se o meu namoro não me leva para Deus, então tem alguma coisa errada. Ou o meu namoro muda, ou eu devo mudar de namorado então, ou namorado. É isso, então como fica? Tem muitos casais que já estão muito adiantados em sexualidade, em intimidades, em beijos de língua, beijos calientes, toques, carícias. Como administrar isso como cristão? Como é que a gente retoma um namoro, tira ele que ele está desalinhado e coloca na linha, no caminho de santidade? Realmente é complicado, né? Quando um casal ele já vive uma experiência mais íntima, às vezes teve um encontro pessoal com Deus já num namoro bastante avançado, mas para Deus nada é impossível, né? Se você deseja, né, ter o seu namoro, ter um namoro santo, se você deseja que Deus seja o centro do seu namoro, com certeza Deus vai capacitar, né? Basta se decidir, basta aguentar firme, respirar fundo, não é isso? Contar 1, 2, 3. Contar 1, 2, 3, contar até 10, né? Mas assim, é ser firme. É ser firme. Para isso, eu preciso de quê? Eu preciso de oração, eu preciso de jejum, eu preciso conversar com o meu namorado sobre isso. E é muito importante que os dois tenham o mesmo objetivo, porque se só um tiver esse objetivo e o outro não, dificilmente um casal vai conseguir ter um namoro santo. Por isso que o combinado é tão importante, né? Os acordos que são feitos. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Todos os assuntos, todos os problemas, todas as polêmicas têm resposta na palavra de Deus, no catecismo, nos documentos da igreja, na vida dos santos. Bruna, mas até falando em santo, tem alguma situação de santo que namorou? Santos que namoraram? Sim, com certeza. Quando a gente fala em santo, né, muitas pessoas têm essa ideia errada, equivocada, de que santo é só aquele que foi sacerdote, ou só aquele que foi religioso ou religiosa, mas a nossa igreja tem santos que viveram a vocação do matrimônio, né? E uma santa bem especial que eu particularmente tenho devoção, se chama Santa Giana Beretta Molla, né, que eu tenho até um livro aqui para mostrar para vocês dessa santa. Ela foi uma santa que, vocês podem ver na capa do livro, ela está vestida de noiva, né? Então, assim, foi uma santa que experimentou, de fato, todas as fases da vocação ao matrimônio. Desde o namoro, o noivado, né? No matrimônio, a criação dos filhos. Então, essa santa, é bem interessante a história dela, porque ela trocava cartas com o seu namorado, né? Que futuramente veio se tornar seu marido. E nas suas cartas, é claro, é nítido, esse livro vem mostrar algumas delas, que é claro, é nítido o amor que ela tinha pelo seu marido, né? O amor que ela tinha pelo seu namorado, que depois veio se tornar seu noivo e seu marido futuramente. Tem até um trechinho aqui que eu quero ler para vocês, que tem nesse livro. Diz assim, pro namorado: quero mesmo fazê-lo feliz e ser aquela que você deseja, bondosa, compreensiva e disposta aos sacrifícios que a vida há de nos oferecer. Ora, você é aquele a quem amo muito e a quem pretendo doar-me para formarmos uma família verdadeiramente cristã, né? Então isso nos mostra que para ser santo, eu posso ser santo em qualquer estado de vida, eu posso ser santo no meu namoro, no meu noivado, no meu matrimônio, né? E o exemplo disso é Santa Giana Beretta Molla, né? Então, Bruna, ela escreveu um artigo sobre namoro no livro Que o Rei se Encante com Vossa Beleza. Então, ela escrevendo esse artigo, ela citou muitos temas, muita pesquisa que foi feita a respeito do assunto. Mas, Bruna, viver um namoro santo, que vantagem isso tem? Afinal, quem está me assistindo deve se perguntar, namoro santo não tem graça nenhuma. Então, mas quais as vantagens, quais os frutos de viver um namoro santo?
Os frutos são muitos, né? E são frutos verdadeiros. Por quê? Porque viver um namoro santo, eu vou, desde o meu namoro, como eu já falava no início, buscar essa renúncia. Essa renúncia de mim, essa renúncia dos prazeres carnais. E aqui no livro, né, no Consagra-te, que o rei se encante com a vossa beleza, eu vou falar, eu e meu esposo hoje, né, na época nós éramos namorados quando escrevemos esse capítulo, e a gente fala sobre os frutos que se colhe, né, ao viver um namoro santo. E ao contrário de um casal que decide viver a castidade do namoro, só colherá destas experiências bons frutos. E aí eu vou citar alguns, né? Uma vida saudável, isenta de doenças sexualmente transmissíveis, porque se eu vivo a castidade, se eu não vivo a promiscuidade de sair nas baladas e pegar todo mundo e ter relações sexuais, eu vou estar isento desse tipo de mal, né? De doenças sexualmente transmissíveis. A virtude da temperança, né? Que é a virtude do autocontrole, de eu poder me controlar diante das necessidades carnais, né, dos prazeres físicos, o sacrifício e a mortificação com fortaleza, né, saber suportar o sacrifício e a mortificação com fortaleza, porque muitas vezes no relacionamento, se eu não vivo um namoro santo e eu no meu relacionamento tenho relações sexuais com o meu esposo, futuramente, se eu venho a enfrentar alguma dificuldade no meu matrimônio, que eu não fique isento de, sei lá, de alguma maneira, não ter relações sexuais com ele, eu vou ficar tranquilo. Por quê? Porque eu vou saber que ele não vai buscar lá fora, como muitos homens homens e mulheres, né, que diante das dificuldades vivem o adultério e buscam fora do matrimônio, né, essa vida sexual desenfreada. E aí também eu vou falar aqui de uma sexualidade madura, direcionada à cumplicidade e não à busca do prazer individual. Né? Por quê? Porque a relação sexual ela foi criada por Deus, né? Apesar de muitas pessoas terem essa impressão de que o sexo é algo sujo, é algo impuro, mas foi Deus quem criou o sexo, né? E Deus criou o sexo para nós, homens e mulheres, para que nós possamos ter prazer, né? E se Deus criou o sexo para nós, significa que o sexo é uma coisa boa, desde que ele esteja ordenado de maneira correta, né? Bendita, exatamente. A construção de uma família sólida, né? Quantos e quantos relacionamentos, né, não se acabam, não se acabam por causa de eu tenho um namorado, tenho relação sexual com ele, de repente por um motivo ou outro o namoro se acaba e aí eu inicio um outro relacionamento, já inicio uma vida sexual novamente num outro relacionamento e assim os relacionamentos começam e se acabam sem motivo. Da mesma maneira, as famílias, hoje em dia, né, a gente sabe que muitos casais se casam com aquela ideia de eu vou casar, se der certo, a gente fica, se não, a gente se separa e vai em busca de outro relacionamento, né, e quem vive a castidade no namoro quer um matrimônio para sempre, como deve ser o matrimônio, né, para o resto da vida. Com certeza me veio a emoção agora que o sexo antes do matrimônio, as relações sexuais antes do matrimônio, elas são como tatuagem, são cicatrizes. Essas relações deixam cicatrizes que ficam marcadas para sempre ou por muito tempo. E muitas vezes essas cicatrizes não são tão belas e marca a vida das pessoas de uma forma negativa. É pouco provável que essas relações antecipadas deixem marcas positivas na vida de alguém.